Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Opa! Vocês estão felizes com Jesus? Jesus é bom. Mais uma vez, Deus me dá a oportunidade de poder servi-los através da palavra. E nós precisamos entender que quando Deus nos dá uma oportunidade, seja em qualquer área da igreja, nós devemos fazer com amor e buscar fazer em excelência para os nossos irmãos. Porque Deus irá nos recompensar da maneira que Ele quiser. Amém? Então eu peço que neste momento, se você está ainda com o seu pensamento nas coisas lá de fora, no seu emprego, na sua casa, ou em algum problema, se desprenda disso. Fique somente focado em Jesus e no Evangelho dele. Muitas pessoas se perguntam o que é meditar na palavra do Senhor. Quantos aqui têm algum tipo de preocupação? Ou alguém já se preocupou com algum problema aqui? Todo mundo, né? Meditação é o contrário. Você canaliza todo o seu pensamento, todo aquele momento na palavra de Deus. Então que nesse momento você pense somente no Evangelho redentor e salvador de Cristo na sua vida. Amém? Quero que vocês abram a sua Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, capítulo 8. Versículo 31. Amém? João 8, 31. Todos encontraram? Amém? Quem não tiver vai passar no telão daqui a pouco. Aí, vamos lá. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem. Repita comigo: permanecerem. Aí. Fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram a Jesus os judeus. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus responde a eles: eu lhes digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não é um membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? O que Jesus está falando aqui? Existia uma grande multidão que seguia Jesus para essa multidão ter as suas necessidades supridas. A multidão seguia Cristo para poder ter as suas faltas supridas. Mas os discípulos, como nós vemos em Mateus capítulo 5, versículo 1, eles se assentam aos pés de Cristo. Se nós pegarmos lá desde o início de toda a história da humanidade, nós vemos que os mestres ensinavam discípulos. Mas muitas multidões não queriam compromisso de aprender. Nós devemos ultrapassar esse limite entre a multidão e o discípulo, de meros frequentadores de culto, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Jesus não quer que você venha à igreja de domingo a domingo sem compromisso com Ele, irmão. Jesus quer que você tenha um compromisso real e verdadeiro, não somente em 2 horas de culto, mas todos os dias da sua vida. Você manifeste o amor dele através das suas atitudes. Mas enfim, eu quero chegar nessa situação que Jesus fala: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O problema de todos os homens, o problema
de toda a humanidade ao longo da história, de toda a fome, guerra, dor, sofrimento que existe no mundo, está localizado em uma coisa, e só em uma coisa, que se chama pecado. Porque do fundo do coração sai todo tipo de maldade do homem. Quando Adão caiu, junto com Eva lá no Éden, isso foi implantado dentro de nós. E somente Jesus pode nos libertar disso. Somente Jesus pode remir todas as coisas. Coloca no telão para mim Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Em outras traduções vai dizer que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Ninguém aqui dentro é santo. Por mais que nós venhamos buscar a santidade, nós não obteremos o padrão da glória do Senhor. Por causa do pecado adâmico, lá do princípio de tudo. Ismael, você está falando de pecado, mas o que seria esse pecado? O pecado é desobedecer a Deus. Então todo aquele que se diz discípulo de Cristo, mas não segue os seus mandamentos, é apenas mais um na multidão. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus segue os mandamentos dele, mesmo Jesus não estando perto. Mesmo o pastor não estando perto, mesmo a esposa ou o esposo não estando perto, mesmo o chefe da empresa não estando perto. Irmão, entenda que a obediência aparente, ela pode parecer perfeita aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração. E eu falava antes da gente iniciar o culto, conversando com o pastor Alessandro e com a pastora Juliana, que muitas vezes, quantos irmãos aqui já ouviram, até mesmo dos seus familiares, obrigado Lucas, dos seus familiares, agora o camarada fez um filho, ele vai ser um homem. Quantos a gente já ouviu, ou muitas vezes a gente já falou isso? E aí você acha que o camarada vai ficar maduro, e o cara não fica, o cara fica igual a criança que ele gerou. Ou o cara vai lá, casa, a mulher casa também, coloca uma aliança no dedo, é a mesma coisa que nada, é só para dizer que casou. Isso não vai mudar, porque a fidelidade e a obediência estão dentro do coração. Não adianta nós mostrarmos para os homens ou para a igreja uma obediência aparente, porque Deus sonda a intenção do nosso coração. Por causa do pecado, todos nós ficamos separados de Deus. Todos. Nenhuma pessoa está ligada em Deus. E a única pessoa é Jesus Cristo. É o único que pode nos ligar com Deus. Somente através de Cristo nós podemos ser salvos. Infelizmente, muitos de nós achamos que podemos servir a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, vivendo de qualquer maneira. Quem aqui já usou cartão de crédito? Quem já estourou o limite? Não precisa levantar a mão, irmão. A nossa vida é comparada no cartão de crédito, irmão. Vai passando, vai pecando. Uma hora vai estourar. Quero ver quando o boleto chegar, você pagar aquela fatura. Um dia a fatura dos nossos pecados vai chegar, irmão. Um dia Deus irá nos cobrar, tanto em vida, como no grande juízo, onde todos nós iremos passar. Porém, infelizmente, muitas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar, irmão. Muitas pessoas vivem como se Jesus não estivesse aqui hoje. Mas eu sei que existem pessoas aqui que creem que Jesus está neste lugar.
Ah, Ismael, mas com o tempo eu vou me arrepender. Irmão, o tempo de se arrepender é agora. Maturidade e arrependimento não vem com o tempo, vem com uma atitude, uma decisão de querer mudar de vida. Ah, eu tenho vontade de mudar, Ismael. Vontade dá e passa, irmão. Você pode sair desse culto aqui e cair em pecado de novo. Nós precisamos entender que não há tempo para nos arrependermos. O tempo é agora. O reino dos céus é chegado. E já está aqui. O fluir na unção não pode nos impedir da manutenção do nosso caráter. Nós precisamos entender que por mais que nós venhamos ser recheados de dons, pastor Alessandro, se nós não mantivermos um caráter íntegro, de nada adianta. Você pode ter a melhor carreira profissional do mundo, mas isso não vai te salvar. Você não vai levar sua carreira profissional para o céu, irmão. É o seu caráter, aquilo que fala sobre você. Tem gente que faz brilhar os nossos olhos servindo, pregando, cantando, fazendo muitas coisas, mas somente Deus sabe o coração, o que há no coração dessa pessoa. Nós precisamos entender isso, que não adianta eu vir aqui levantar as mãos, falar em outras línguas, deixar Deus me usar da maneira que Ele quiser, mas não deixar que Ele trabalhe em mim. Não vai adiantar, irmão. Um dia a fatura vai chegar. E eu falei isso, não me lembro se foi aqui, acho que foi. Mateus, capítulo 24, versículo 13 ou 12, diz que o amor de muitos se esfriará, por causa do aumento do pecado. Vai chegar um ponto que essa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, não irá aceitar a repreensão bíblica. Tenta conversar com alguns jovens, com alguns irmãos que estão se convertendo nesse tempo. O pretexto do não julgar está sendo mal colocado nos nossos dias. Nós precisamos ter entendimento disso, irmão. O não julgueis não é uma habilitação para você fazer o que você quiser da sua vida. Você precisa ter noção daquilo que você está fazendo todos os dias. Para haver libertação do pecado em nossas vidas, precisa haver comprometimento nosso em relação aos mandamentos de Cristo. Você não irá ser liberto do pecado, irmão, se você não se comprometer com Jesus. João 8,31. João 8,31. Se vocês continuarem, ou como eu li no início, permanecerem, obedecendo os meus mandamentos, vocês serão meus discípulos. Aí então, a verdade os libertará. Você quer ser liberto de um pecado que você não consegue vencer? Ninguém fala amém nessa hora, né, irmão? Se eu liberasse uma profecia, as duas mãos para o céu. Mas o pecado na nossa vida anula qualquer profecia, irmão. Você está até aqui de promessa e profecia, amém? Mas se você não mudar essa vida de pecado, não vai adiantar, não vai se cumprir. Você quer vencer o pecado? Se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. Se comprometa com o evangelho dele. A verdadeira liberdade que Cristo nos concede, a liberdade que nós cantamos aqui com o Ministério de Louvor, vem através do sacrifício de Cristo na cruz. Não se esqueça daquilo que o nosso Senhor fez na cruz por nós. A igreja ela pode estar cheia de programações, irmãos, cheia de atividade, mas a cruz de Cristo é o que nos garante salvação. Na cruz nós vemos um homem santo, amoroso, justo, sofrendo pelos nossos pecados. Tendo no seu corpo, Zé, as nossas transgressões e os nossos pecados.
Quando você estiver de frente com uma oportunidade de cometer um pecado, se lembre do sacrifício de Cristo na cruz por você, daquilo que Ele suportou para te salvar, daquilo que Ele suportou, pastor Alessandro, para não deixar você ir para o inferno. Não viva de qualquer maneira. Uma reflexão que eu ouvi esses dias. Você quer chegar no fim da sua vida, aqui na terra, as pessoas chorarem por você durante uma semana no máximo. Na segunda semana já nem lembro mais quem você foi ou o que você fez. Porque você preferiu viver para você e não para Deus. Mas todos aqueles que vivem para a glória de Deus, deixam marcas em muitas gerações. Eu creio que nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, todos os homens, todas as mulheres aqui, todas as crianças e jovens irão viver para a glória de Deus. Não serão esquecidos logo que for colocada a última pedra no seu túmulo. Não, irão marcar gerações. Vidas serão transformadas através das vidas de vocês. Não viva como se Jesus não fosse voltar. Viva todos os dias da sua vida como se fosse o último dia dela. E quando eu falo isso, não é para você dar vazão para a sua carne, irmão. Viva a vida, que a vida é curta. Essa frase é do Orkut. Então eu vou fazer o que eu quiser. Faz, irmão. Nem o pastor fala, vai estar lá junto com o garfudo lá. Viva todos os dias da sua vida para honrar o sacrifício de Cristo na cruz. E que a sua vida seja para a glória de Deus. Quero que por um breve momento você pense. Pergunte a Deus: Deus, a minha vida está te honrando? As minhas atitudes estão honrando ao sacrifício de Jesus na cruz? Quero falar um pouquinho sobre 3 ambientes que mudam todos nós. 3 ambientes que mudaram a vida dos discípulos. O primeiro deles, a cruz. O segundo, o túmulo. E o terceiro, a presença de Jesus na casa. 3 ambientes que mudam todo homem e toda mulher de Deus. Cruz. Coloca no telão aí para mim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. E Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo, na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Mano, para você ter dado glória. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Irmãos, a crucificação no Império Romano era extremamente horrível, um dos modos mais terríveis de serem realizados para punir uma pessoa. Ao ponto que o próprio Império Romano aboliu, do sistema deles, porque a pessoa sofria demais. Somente os piores criminosos da época passavam por esse tipo de punição. Jesus estava crucificado no meio de 2? Meu Deus, irmãos, vocês não leram o Evangelho. Jesus estava crucificado no meio de 2? Amém. Não fica com medo, irmão. Jesus foi comparado com o pior dos criminosos da época para te dar salvação, irmão. E você dizendo, bandido bom é bandido morto. Se Jesus teve misericórdia de um bandido dizendo que ele estaria no céu com ele, no paraíso com ele, quem é você para poder condenar alguém à morte? Enquanto Deus não disser não, a pessoa tem chance de mudar. O Evangelho,
O Novo Testamento foi escrito por um homem que matou homens e mulheres, crianças, nossos irmãos na fé, mas Jesus redimiu ele. De frente para o sacrifício de Cristo na cruz, da sua renúncia, nos sentimos constrangidos devido a tanto amor e obediência a Deus, de tanto amor por nós. Ele tanto ama, por isso tanto obedece. Se você ama a Deus, você irá obedecer os mandamentos de Cristo. Deparado com a cruz, somente um discípulo ficou lá. E quem foi o discípulo que ficou de frente à cruz, de frente com Cristo crucificado? O discípulo do amor, João. Só fica para ser transformado perante o sacrifício de Cristo aquele que ama Ele verdadeiramente. Segundo ambiente que muda a todo homem, a toda mulher. João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18, não precisa abrir. O túmulo onde estava Jesus. Por que muda a todo homem, Vladimir? Porque num túmulo ninguém vai alegre. Por mais que você saiba que a pessoa partiu em Cristo, você não vai com alegria. Você vai com tristeza, você vai com pesar, você já fica com saudade. Pô, ela podia ter vivido um pouquinho mais. Podia estar aqui com a gente. Mas naquela situação, para os discípulos, aquele túmulo representava vergonha. Porque dos 12, um traiu Jesus. Um negou. E os outros abandonaram. Só ficou João, que amava Jesus verdadeiramente. Obrigado, Espírito Santo. Deus revela coisas incríveis para aqueles que amam a Jesus verdadeiramente. Quem escreveu o Apocalipse? João, o discípulo do amor. Deus tem revelações incríveis para aqueles que o amam. Era para você ter dado glória a Deus, irmão. Voltando para o túmulo. Os discípulos olhavam para aquela pedra, Sandro, e viam dor, culpa, remorso, tristeza, angústia, abandono, porque o mestre que andou com eles 3 anos e meio não está mais ali. Mas de frente para aquele túmulo, eles viram a glória de Deus se manifestar. Porque o corpo de Cristo não estava mais ali, porque Ele ressuscitou ao 3º dia. O mundo pode tentar afirmar que você já recebeu um decreto de morte, e isso é irrevogável, mas aquele que crê em Cristo, que é seu amigo, mesmo que esteja morto, viverá. Olha o que Jesus fala a Marta a respeito de Lázaro. Em João capítulo 11, versículo 21 ao 26, Jesus diz assim: então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que você pedir a Ele. Seu irmão vai ressuscitar, Jesus diz para ela. E Marta novamente fala para ele: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Naquele local de dor e sofrimento, os discípulos viram que Jesus estava vivo, não tinha os abandonado. Mas uma parte só dos discípulos viu ele, soube disso. Em João capítulo 20, versículo 19 ao 20, diz assim: naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então chegou Jesus, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhe mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres em ver ao Senhor.
naquela casa onde estava habitando o medo, a desconfiança, o abandono, a incerteza, a tristeza. Quando Jesus chegou dentro daquela casa, a presença de Jesus transformou o ambiente e tomou por uma alegria completa o coração dos discípulos. Se você entender isso, que Jesus está na sua casa, toda a dor, toda a tristeza, toda a incerteza vai embora. Mas, infelizmente, nós nos esquecemos desses três ambientes. Nós esquecemos, pastor Alessandro. Nos esquecemos dos ensinamentos de Jesus. Nos esquecemos das palavras de vida eterna que o Mestre liberou sobre as nossas vidas através do Evangelho. E somente o confronto pode nos transformar. Lá vem o Ismael de novo, falar de confronto. Irmão, fica passando a mão na cabeça de uma criança, criando ela a vida inteira dizendo sim, você vai ver que ela vai se transformar. Nós precisamos entender que o confronto é a repreensão do Senhor para as nossas vidas, porque aquele que Ele ama, Ele repreende e corrige. Nós só deixamos e vencemos o pecado quando somos confrontados pelo Evangelho Salvador de Jesus. Coloca no telão, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. Hebreus 12, 4 diz assim: porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Deus não deixa uma tentação vir sobre você que você não possa suportar. Eu caí em tentação, Ismael. Você podia suportar, irmão. Mas nós não estamos aqui para apontar o dedo nessa situação. Nós estamos aqui para estender a mão. E dizer que você tem uma nova oportunidade de recomeçar e fazer da maneira certa, tudo de novo. Lutem, irmãos, lutem. Não se deixem ser vencidos pelo pecado, mesmo que isso lhe custe a vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O mundo tenta imprimir em nós, irmãos, um padrão de viver. O mundo tenta imprimir em nós aquilo que parece ser politicamente correto aos olhos dos homens. Mas Jesus quer imprimir em nós o evangelho de vida. O Espírito Santo quer nos conduzir para uma vida verdadeira. E somente seremos transformados se apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável, e não nos conformando, e buscando transformação pela renovação da nossa mente. Assim nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mentalidade humana, o padrão do mundo de viver que o mundo tenta imprimir em nós. A Babilônia tentou imprimir em Daniel e seus amigos um padrão de vida que dá vazão
a carne que dá vazão ao pecado. Mas Daniel suportou firme até o fim e Deus honrou ele. Você acha que se você não suportar esse padrão que o mundo hoje em dia tenta imprimir em você, Deus não irá te honrar lá na frente? Vai te honrar sim. E eu creio que nessa noite tem pessoas aqui que estão suportando, e aquele que perseverar até o fim será salvo. A mentalidade religiosa, o padrão do modo de viver que a religião tenta imprimir em nós. Viver de uma obediência aparente, não de submissão de coração. O escândalo é o irmão saber do meu pecado, o escândalo não é eu cometer pecado. A religião ensina isso. Não vamos contar para os irmãos que vai ocorrer um escândalo. Escândalo foi quando você cometeu pecado, irmão. Não as pessoas ficarem sabendo. Mas eu creio que aqui, toda a mente religiosa nessa noite será quebrada. E a mentalidade de filho dada por Deus, a identidade de filho dada por Deus através de Cristo será implantada em nossas mentes. E por último, a mentalidade de Cristo, o padrão completo do modo de viver, daquele que realmente é nascido de Deus, o caráter de Cristo em nós, manso, humilde, justo, amoroso e em busca da santidade. Eu não vou conseguir abordar todas isso. Peço que você fique de em pé. Em um outro momento, quando eu tiver uma outra oportunidade, eu vou finalizar essa mensagem. A pergunta que eu quero fazer para vocês é se vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que uns 3 irmãos querem. Vou perguntar de novo. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida? Aleluia, isso, Everton.